Olá, esse é o Informe Blumenau Entrevista, que conversa hoje com o candidato a vice-governador pelo PSDB, ex-prefeito de Blumenau, Napoleão Bernardes, ele que é candidato a vice na chapa de Mauro Mariani, do MDB. Candidato, obrigado pela deferência em atender o Informe Blumenau Entrevista. Gonçalves, obrigado pela oportunidade, muito bom estar ao seu lado, e é sempre bom estar no Informe e conversar com a gente amiga aqui de Blumenau e do Vale do Itajaí. Obrigado pela gentil oportunidade. Candidato, nós estamos gravando esse programa na segunda-feira, dia 13, uma semana depois do prazo da definição das convenções partidárias que fizeram o desenho eleitoral em Santa Catarina. O senhor trabalhou muito ao longo do período que saiu da prefeitura, um pouquinho antes, para consolidar sua candidatura ao Senado. O PSDB, seu partido, bateu várias vezes no peito dizendo que ia ter protagonismo, ia liderar a cabeça de chapa. Essas duas situações acabaram não acontecendo e houve nas bases tucanas um sentimento de frustração bastante grande, pelo menos no primeiro momento. O que aconteceu para não viabilizar o projeto inicial do PSDB e o seu projeto? Gonçalves, em primeiro lugar da minha parte, eu em abril, quando me desincompatibilizei da prefeitura, eu assumi um compromisso com Blumenau e com o Vale do Itajaí, que era lutar muito para que houvesse uma posição de protagonismo em relação a Blumenau e em relação ao Vale do Itajaí na chapa majoritária. Então esse foi o primeiro desenho, esse foi o primeiro projeto, esse foi o primeiro desejo. Nosso ideal era retomar esse grau de protagonismo para Blumenau e para o Vale do Itajaí na chapa majoritária. E o resultado aconteceu. Sou candidato a vice-governador, numa chapa importante, forte, liderada pelo Mauro Mariani, que é um quadro público competente, capaz e que tem toda uma experiência em termos de gestão pública e vai fazer a diferença, junto conosco, nas transformações que Santa Catarina precisa. Então o protagonismo foi assegurado. Claro que, ao longo do tempo, foi se desenhando essa perspectiva do Senado, e eu sonhei muito com essa oportunidade, mas há circunstâncias e contingências da vida política que não nos colocam opção, nos chamam para a missão, nos convocam à missão, e eu fui convocado para essa missão que é muito honrosa, aos 35 anos de idade, ser lembrado. Para uma chapa importante, competitiva como a nossa, ser candidato a vice-governador de fato é algo muito honroso e me dá muita oportunidade, campo, espaço de trabalho para lutar no centro de decisão do governo do Estado, também pelas causas de Blumenau, do Vale do Itajaí, ou seja, nesse protagonismo que eu mencionava. Em relação ao PSDB em si, há um projeto prioritário. A eleição das eleições é a eleição presidencial. E nós temos um candidato à presidência da República, Geraldo Alckmin, que já teria apoios no estado de Santa Catarina, e nessa priorização do projeto nacional se garantiu um novo palanque, um palanque extra, somando forças e somando militância, somando capacidade de trabalho, visibilidade, musculatura à candidatura de Geraldo Alckmin. Então, nessa conjunção, dado o projeto nacional de apoio ao Geraldo Alckmin com palanque extra no Estado, nós tivemos então essa equação em que eu fui convocado a ser candidato a vice-governador e estou muito satisfeito com a missão, porque honrei aquilo que disse, de liderar esse protagonismo de Blumenau e do Vale, estar no centro decisório do governo do Estado para olhar por Santa Catarina como um todo, levar a nossa visão de administração, mas acima de tudo esse olhar de respeito, justiça, como o Vale do Itajaí, Blumenau, quer, precisa e merece. E como é que foram as conversas com a militância tucana logo depois desse processo todo? Porque eu tive acesso a algumas conversas de grupos internos de tucano, o pessoal muito chateado com a decisão. É natural que se criam expectativas, e eu ao longo da semana passada percorri boa parte de Santa Catarina conversando com os nossos líderes, com a nossa militância, e hoje já temos aí um grau de engajamento muito significativo. O PSDB vai de corpo e alma ao lado dos coligados, na nossa coligação, porque Santa Catarina quer mais e nós vamos lutar muito nesse projeto de força transformadora e de força renovadora em relação ao Estado, para de fato fazer a diferença. É natural, cada partido tem os seus sonhos, as suas expectativas, os seus desejos em torno de candidatura própria. É absolutamente natural. E agora é preciso o tempo de maturação disso, mas não há dúvida, o nosso time está engajado, os nossos prefeitos, os nossos vices, as nossas militâncias, as nossas bases, e eu tenho trabalhado pessoalmente no sentido de demonstrar que dentro dos cenários possíveis, esse é o que há mais viabilidade para que o próprio PSDB possa dar a sua contribuição com o jeito tucano de governar em relação ao governo do Estado, somando esforços também para a eleição presidencial, a eleição do Geraldo Alckmin, que é um dos nossos desafios principais, e essa nossa coligação robustece
sobremaneira a condição de apoio ao Geraldo Alckmin aqui em Santa Catarina. As duas principais chapas que estão colocadas, a do MDB e o PSDB e do PSD com o DEM e inclusive com o PP, elas se repetem no poder em Santa Catarina ao longo das últimas décadas. O que a chapa que o senhor representa pode trazer de novidade, de diferente? Mauro Mariani ele tem uma capacidade de trabalho, conhece como ninguém o estado de Santa Catarina, foi prefeito por 2 vezes, tanto quanto eu. Então, ambos, governador e vice, têm compromisso com os municípios, sabem onde o calo aperta em termos das necessidades das cidades, onde a vida das pessoas acontece. Ou seja, temos tanto um governador quanto um vice, candidatos que prefeitos, ambos por 2 vezes foram aprovados por suas comunidades. O Mauro é alguém que é aprovado no seu trabalho, tanto que foi deputado estadual mais votado de Santa Catarina na sua eleição, deputado federal mais votado de Santa Catarina na sua eleição, ou seja, é alguém que tem um trabalho reconhecido e aprovado pela sua comunidade. E foi secretário de infraestrutura do então governador Luiz Henrique. Luiz Henrique, na nossa região, por exemplo, foi um governo do estado transformador, trouxe muito investimento para cá e assim foi por toda Santa Catarina e justamente o Mauro Mariani foi esse secretário de Estado da infraestrutura responsável por levar, de fato, transformações em relação a Santa Catarina. Ou seja, ambos, nós temos essa força renovadora, essa força transformadora, com visão, com capacidade de gestão e ambos são renovações dentro dos seus partidos, dentro dos seus quadros partidários, dentro da política de Santa Catarina. Nós nunca tivemos participação direta no governo do Estado, nem eu, nem ele, nessa história recente. Ou seja, nós somos a alternância, a renovação que Santa Catarina quer e espera, até porque a gente sabe que Santa Catarina quer mais e nós vamos lutar muito em conjunto por esse ideal. O que o senhor conversou com o deputado Mauro Mariani na hora de compor a chapa? Como é que é o desenho do vice-governador, caso a sua chapa seja eleita? Como é que o senhor pretende atuar e qual é a conversa que o senhor fez com o candidato ao governo? Houve empatia, nós sempre nos demos muito bem, e como eu e o vice-prefeito Mário, hoje prefeito Mário, mas na época eu então prefeito, quando tive a adesão, a vinda do vice-prefeito Mário a nos apoiar, eu e o Mário nós nunca conversamos de papel passado sobre qual seria o papel de cada um. Houve empatia e a coisa aconteceu e o vice-prefeito Mário foi um grande gestor nesse meu segundo período de governo, capitaneando aí o maior conjunto de obras da história da cidade e por isso hoje é um prefeito altamente realizador, o prefeito Mário. Eu digo esse exemplo para demonstrar que na minha situação com o Mauro Mariani foi exatamente igual. Não tem nada de pré-acordado, não tem nada de papel passado, tem a empatia. Nós nos entendemos, nós nos damos bem e nós queremos o melhor para Santa Catarina e cada qual tem responsabilidade, tem visão de gestão. Então o meu papel, é claro, vai ser de ser o defensor dos municípios catarinenses, levar a visão da gestão para o governo do estado, tratar das bandeiras que eu tratei bem na prefeitura de Blumenau, a questão da transparência, ênfase em gestão, inovação, modernização, incentivo ao empreendedorismo e, claro, no meu caso, ter um olhar diferenciado em relação a Blumenau e Vale do Itajaí. Eu, como também tinha a visão de ser senador, você também, o porta-voz do Estado, junto ao governo federal, vou ter um papel de protagonismo nesse sentido de ser a voz dos catarinenses em relação também às nossas bandeiras federais, porque o governo do Estado também tem que ter esse papel, tem que ter a sua visão de administração das suas questões estaduais, mas nas pautas federais lutar por isso. Eu vou ser esse papel também de voz dos catarinenses, de interlocução junto ao governo federal. Ou seja, vou ser um vice para trabalhar junto com o governador e com certeza para buscar trazer os melhores investimentos, os maiores investimentos para as necessidades de Santa Catarina. Como é que será seu papel nessa campanha eleitoral? Estou de corpo e alma, pé na estrada, pé no acelerador. Eu sempre que assumo desafios, o faço com entusiasmo, com alegria. Já tenho percorrido parte do estado ao lado do Mauro e juntos nós estaremos por toda Santa Catarina. Há entre nós entusiasmo mútuo, as nossas militâncias estão animadas, por onde a gente passa é muito contagiante. Então meu papel vai ser de lado a lado, em conjunto, com protagonismo, junto ao Mauro e junto à nossa coligação, levar com muito carinho, com muito respeito, com muita humildade, com o pé no chão, a nossa mensagem aos catarinenses. Então meu papel vai ser proativo não só na eleição, mas será um papel proativo também no governo, obviamente, dentro das responsabilidades de cada um e dentro do respeito ao papel institucional de cada um, mas venho para somar e para contribuir. Blumenau quase certamente terá um representante no governo do estado, está posto, ou o senhor, ou o ex-prefeito João Paulo Klein como vice, ou mesmo Décio Lima como candidato ao governo. Mas nós corremos risco, que é
é um grande debate que se fazia sobre a representatividade em Brasília, onde as coisas acontecem. Nós certamente não teremos mais um senador, hoje temos Dalírio Beber, e nós estamos perdendo 2 ex-prefeitos, peso pesados eleitoralmente, que é o Décio e o João Paulo, na Câmara dos Deputados. Corremos risco, talvez, de não repetir a mesma bancada. O senhor não teme uma perda de representatividade de Blumenau? É sempre uma questão de perspectiva. Recentemente eu dei uma entrevista para uma cadeia de rádios do sul do estado, e eles lá no sul do estado perguntando qual é o segredo de Blumenau, invejando, entre aspas, no bom sentido da palavra, o nosso protagonismo. Porque, claro, das chapas competitivas, Blumenau vai estar bem representada. Então, independente da pessoa, Blumenau vai estar muito possivelmente no centro decisório do estado. Então, por exemplo, o sul do estado já nos vê, entre aspas, com uma certa inveja pelo grau de protagonismo que Blumenau e o Vale do Itajaí devem ter. Nesse caso do Congresso, há novos nomes colocados na disputa eleitoral, cada qual com potencialidades. Então há uma grande possibilidade de renovarmos na Câmara Federal com nomes de Blumenau, do Vale e do Vale postos em relação às suas candidaturas. Há circunstâncias em que, como eu disse antes, não se colocam opções. Há chamados, há convocações. Eu fui convocado a uma missão, o prefeito João Paulo de igual forma, o prefeito Décio também chamado a uma missão do seu partido. E então, cada qual de nós foi convocado a essas missões, não há muita opção nesse sentido. Mas eu vejo com bons olhos que Blumenau vai estar no centro decisório, e no meu caso específico, pela afinidade que tenho com os temas federais, também serei um porta-voz e um defensor dos nossos temas, também nessa pauta federal, suprindo um pouco essa questão. Mas eu tenho convicção de que a cidade é a região unida em torno das candidaturas a federal que temos. E nos todos os partidos há bons nomes, novos nomes. Nós temos aí a condição de manter o grau de representatividade na Câmara dos Deputados. Candidato, obrigado aí, boa sorte na sua empreitada. Gonçalves, obrigado pela oportunidade. Um abraço aí a toda a gente amiga de Blumenau, do Vale do Itajaí. E vamos firmes juntos nessa caminhada que vai ser importante para Santa Catarina, mas acima de tudo vai ser muito importante para Blumenau e para o Vale do Itajaí. Esse é o nosso compromisso e essa vai ser a nossa causa de trabalho. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado. Esse é o Informe Blumenau Entrevista, deixando claro que nós vamos abrir espaço para todos os candidatos na majoritária aqui do Vale do Itajaí. Também estamos tentando entrevista com o ex-prefeito João Paulo Kleinby, também estamos tentando com Décio Lima, candidato ao governo pelo PT, e certamente quando os demais candidatos ao governo de Santa Catarina aparecerem aqui por Blumenau e região, tentaremos também levar as opiniões deles e as propostas para que você, eleitor, tire a melhor conclusão. Grande abraço, até a próxima!